Muito bem, pessoal. Vamos agora estudar o Estatuto dos Servidores aqui do município de 15 de novembro, que foi instituído pela Lei Municipal 793 de 2008. Este é o nosso estatuto e ele é um pouco diferente de estatutos de outros municípios. Se tu fez concurso recentemente para algum outro município, pode ser que algumas coisas aqui tenham nomes diferentes, regras diferentes. Cuidado com isso, por isso que vale a pena ter bastante atenção nas nossas aulas, porque eu vou explicando para vocês todas as eventuais diferenças desse estatuto com outros, para que na prova, claro, tu consiga acertar as questões e não caia em nenhuma pegadinha. Pessoal, inicialmente, ele apresenta que os servidores do município estão divididos em 3 estruturas funcionais distintas. E isso é algo bem característico aqui de 15 de novembro, não é muito comum ter isso nos estatutos servidores. Eles estabeleceram aqui 3 estruturas: estrutura operacional, estrutura volátil e estrutura administrativa. Na estrutura operacional estão os cargos, empregos e funções com atribuições em geral. Atribuições em geral, nada específico. Na estrutura volátil estão apenas aqueles cargos temporários. O cargo em comissão, que é um cargo de confiança, que é temporário, porque ele não é permanente como efetivo, como concursado, o cargo em comissão, e aqueles contratados temporariamente por excepcional interesse público, aqueles contratados emergencialmente. Então, a estrutura volátil é composta pelos não concursados, podemos dizer assim, porque quem fizer concurso vai estar na estrutura operacional ou na administrativa. E a estrutura administrativa são os cargos efetivos do quadro e atribuições relacionadas com as funções de administração. Então a gente tem, na verdade, o seguinte: aqui só tem concursado, aqui só tem não concursados nessa estrutura volátil. E a estrutura operacional traz os cargos em geral. Na hora da prova, a banca pode fazer uma questão perguntando: assinale quais cargos estão, por exemplo, na estrutura volátil. Aí nas alternativas vai ter uma que vai dizer cargos em comissão e temporários. Aí a resposta é estrutura volátil. Por isso tu tem que diferenciar. E tu vai lembrar que a estrutura volátil é aquela dos não concursados, é aquela dos ocupantes de cargos em comissão ou contratados temporariamente por excepcional interesse público. Bom, aí o artigo 2º traz o conceito de servidor público. Servidor público é a pessoa investida em cargo público. Então, servidor público, esta lei vai dizer que é aquele que ocupa um cargo público. E o que é um cargo público? O cargo público é o lugar que tu vai ocupar na prefeitura. Ele é criado por lei e possui uma denominação própria, como esse por qual tu te inscreveu. E o cargo público, ele pode ser efetivo ou em comissão. O cargo efetivo é esse que tu vai conquistar passando no concurso público. Entrou num cargo efetivo, tu vai trabalhar 3 anos, vai ser avaliado por 3 anos no estágio probatório, e se for aprovado no probatório, tu tem estabilidade, tu se torna estável. Já o cargo em comissão, o CC, tu não precisa fazer concurso para ingressar nele, é de livre nomeação pelo prefeito ou prefeita, mas não tem estabilidade. A qualquer momento pode ser mandado embora, a qualquer momento pode ser exonerado. Bom, e os servidores temporários, eles não ocupam cargos. O servidor temporário não se enquadra aqui, porque ele não é nem efetivo nem em comissão. O temporário, ele faz parte daquela estrutura volátil que a gente viu ali acima, ele faz um processo seletivo para ingressar e ele vai ter um contrato só por alguns meses. Dificilmente passa de 1 ano esses emergenciais. Bom, e aí os temporários são regidos por esta legislação. Esta lei rege os temporários, mas muitas das coisas que a gente vai ver aqui são direitos dos concursados. Lá no final da lei, num dos últimos capítulos, tem um capítulo falando sobre os contratados temporariamente, e a gente vai verificar quando chegar lá. Muito bem, pessoal, dando sequência agora, o artigo 3º nos traz que a investidura em cargos públicos somente pode ocorrer após aprovação em concurso. E o concurso público, esse que tu vai fazer, ele pode ser de provas ou de provas e títulos. Já o edital já diz,
Quando o concurso é só de provas, quem tirar a maior nota na prova escrita está em primeiro lugar e vai ficar com a vaga. Quando o concurso é de provas e títulos, além dos pontos da prova escrita, também vai ter uma prova de títulos. E aí quem tem mestrado, doutorado, experiência, enfim, pode pontuar, ter pontos adicionais nessa classificação. A maioria dos cargos não tem títulos, a maioria é só de provas, mas tem alguns que têm títulos. Por exemplo, concursos para o magistério vão possuir títulos e também possuem títulos alguns cargos de nível superior em profissões específicas, os editais também trazem. Muito bem, e os cargos relativos a funções de direção, chefia e assessoramento, que são aquelas funções da confiança do prefeito ou prefeita, atendem exclusivamente às faixas de vencimento para eles previstas de direção, chefia e assessoramento, que são definidas em lei, em uma outra lei também. Bom, vamos falar agora sobre provimento dos cargos. E aqui nós já temos novidades, porque em outros estatutos tem muitas formas de provimento. Aqui nós temos poucas formas de provimento aqui no Estatuto do município de 15 de novembro. Bom, nós temos que o acesso aos cargos da administração vai obedecer essa realização de concurso em cada área e após 3 anos de estágio probatório, tu adquire estabilidade. O servidor efetivo que for designado por um cargo de direção, chefia e assessoramento vai ocupar temporariamente essas funções. Como assim? É que é o seguinte, esses cargos de direção, chefia e assessoramento, eles podem ser atribuídos a qualquer pessoa, não precisa ser concursado para ocupar eles. Mas quando um concursado for designado para essas funções, ele vai ficar temporariamente nelas e depois ele volta para o seu cargo efetivo. A questão da homologação de condição de estável, para tu passar no estágio probatório e se tornar estável, tu tem que ter um desempenho satisfatório de no mínimo 60% na avaliação. Então tu vai ser avaliado e tu tem que fazer pelo menos 60% dos pontos. Quem é que faz essa avaliação? A COMPAC. E nesse estatuto a gente vai falar muito sobre a COMPAC. Quem é a COMPAC? É a Comissão Permanente de Avaliação de Desempenho e Qualidade do Serviço Público. É uma comissão formada por servidores que vai avaliar o desempenho dos demais servidores. E a gente vai ver em muitos momentos aqui nesse estatuto essa comissão atuando. COMPAC. Eu não vou mais falar o nome completo dela, eu vou falar apenas COMPAC. Sempre que eu falar na COMPAC, tu sabe, eu estou falando na Comissão Permanente de Avaliação de Desempenho e Qualidade do Serviço Público. Aí nós temos no artigo 5º que os servidores vão observar os requisitos com estabilidade flexibilizada, avaliação permanente de desempenho e necessária adequação à legislação federal. O servidor público que não for aprovado em estágio probatório, aquele que não passou no estágio probatório de 3 anos, o que acontece com ele? Ele é exonerado. Cuidado! Exoneração não é a mesma coisa que demissão. A exoneração é quando alguém sai de uma forma normal do cargo, não como punição disciplinar. A demissão é penalidade disciplinar. O servidor que comete uma infração disciplinar, que fez alguma bobagem, alguma besteira, vai responder ao processo disciplinar e vai ser punido com a perda do cargo. Isso que é demissão. O servidor que não passa no probatório, não quer dizer que ele cometeu uma infração disciplinar. Ele só não foi bom o suficiente para continuar como servidor. Mas ele não está sendo punido. Ele só não foi bom o suficiente. Porque a ideia do estágio probatório está ligado à eficiência da administração pública. A prefeitura deve ser eficiente, deve prestar o serviço da melhor forma. E se aquele que está prestando o serviço na prefeitura, o servidor concursado, não está tendo um bom desempenho, não tem por que ele continuar na prefeitura. E isso que é o estágio probatório, é ver se ele é bom ou não para continuar após os 3 anos. E se ele não for bom o suficiente, ele não vai ser punido. Ele só vai ser exonerado para que outro melhor possa ingressar. Então, o servidor que não passa no probatório, ele é exonerado e não demitido. Se a banca na prova afirmar que o servidor não aprovado no probatório será demitido, está errado, é pegadinha da banca, tu não vai cair nessa. E sempre que o servidor não passa no probatório,
e vai ser exonerado, vai ter um parecer da CONPAC, um parecer exaustivo, explicando por que ele não passou no probatório, por que ele não foi bom o suficiente. E por fim, neste capítulo, nós temos o conceito de estabilidade flexibilizada. Estabilidade flexibilizada. O que significa isso? Significa que mesmo depois que tu obtiver estabilidade, depois que tu passa no estágio probatório e tu é estável, tu ainda pode ser demitido. É muito difícil, pessoal. É muito difícil que isso aconteça. Mas pode acontecer. O estável pode ser demitido por excesso de quadros, por excesso na folha de pagamentos ou ainda por desempenho insatisfatório. Aí, essa questão do desempenho insatisfatório seria uma hipótese do servidor continuar sendo avaliado mesmo após o probatório. Isso está previsto na Constituição Federal, mas depende de uma regulamentação por uma outra lei ainda. Então, na prática, não se aplica, mas futuramente será possível. A questão do excesso na folha de pagamento, ela tem que ser justificada. E aí, quando o município ultrapassa os limites de despesa com pessoal, antes de demitir servidores estáveis, vão ser dispensados cargos em comissão, funções de confiança, servidores ainda não estáveis e só depois chega no estável. Então é muito difícil que um estável perca o cargo por corte na folha de pagamentos. Mas a lei chama isso de estabilidade flexibilizada, porque a Constituição Federal ela flexibilizou a estabilidade, possibilitando a perda do cargo nessas hipóteses, mas isso é exceção, não é comum que isso venha a acontecer. Bom, aí nós temos o provimento. O que é o provimento? É quando tu vai entrar no cargo. Tu está estudando aqui porque tu quer o provimento. Tu quer entrar no cargo pela principal forma de provimento, que é a nomeação. A nomeação é uma forma de provimento originário. Por que provimento originário? Porque dá origem ao teu ingresso no serviço público. Quem não é servidor faz o concurso e passa, é nomeado e vai se tornar servidor. A nomeação é uma forma de entrar no serviço público. Depois que tu já é servidor, pode ser que por algum motivo tu passe por uma readaptação ou por reversão, mas só vai passar por readaptação e reversão quem já tinha antes sido nomeado para um cargo. Quem não tinha sido nomeado ainda vai entrar por nomeação. Por isso, a nomeação é forma de provimento originário e a readaptação e reversão são formas de provimento derivado. Por que derivado? Porque derivam de uma anterior nomeação. Bom, são 3, então, as formas de provimento que nós temos aqui. Para ser nomeado num cargo, tem que ser brasileiro. Esse é o primeiro requisito. Cuidado, basta ser brasileiro. A Constituição Federal divide os brasileiros em brasileiro nato e brasileiro naturalizado. E lá na Constituição Federal tem alguns cargos que só o brasileiro nato pode ocupar, como o presidente da República, por exemplo. Aqui no município não tem diferença. Aqui no município os brasileiros são todos iguais, sejam natos ou naturalizados. E para fazer concurso também não faz diferença, basta ser brasileiro. Se a banca, na hora da prova, afirmar que tem que ser brasileiro nato para ocupar um cargo aqui no município de 15 de novembro, está errado, porque não precisa ser brasileiro nato, basta ser brasileiro, nato ou naturalizado. Só na Constituição Federal que tem diferença em ser nato ou naturalizado. Aqui na lei de 15 de novembro não tem diferença. Tem que ter idade mínima de 18 anos para ingressar, estar regularizado com as suas obrigações militares e eleitorais, gozar de boa saúde física e mental. Tudo isso é necessário, então, para que se possa fazer o concurso e ingressar num cargo. Bom, vamos falar agora sobre a nomeação e a reversão. A nomeação, ela é a forma principal de ingresso e para o cargo efetivo só pode ser nomeado passando no concurso público. Para o cargo em comissão, o CC, não precisa de concurso, porque ele é de livre nomeação, mas ele também não tem estabilidade. A qualquer momento pode ser mandado embora. Perfeito. O artigo 9º prevê que nos casos de reversão e readaptação, os critérios do provimento são atribuições exclusivas da CONPAC. E a CONPAC vai observar, então, a compatibilização das funções exercidas pelo servidor, a sua faixa, a remuneração, e é vedada a redução dos mesmos, redução da remuneração. Quer dizer, quando o servidor passa por uma readaptação, ele não pode ir para um cargo que vai ganhar menos do que ele ganhava antes. O servidor não vai ter prejuízo financeiro com a reversão e com a readaptação.
E o que é essa reversão, professor? A reversão é o retorno do aposentado, mas só do aposentado por invalidez. Não é o aposentado lá por tempo de serviço, não. É o aposentado por invalidez. Quem é o aposentado por invalidez? É um servidor que ficou inválido. Ele sofreu um acidente, teve um problema de saúde, contraiu uma doença, e ele não tem mais condições de saúde de continuar trabalhando. O que se faz com ele? Ele geralmente vai ficar um tempo de licença saúde e depois vai ser aposentado por invalidez. Bom, se esse servidor, aposentado por invalidez, recuperar sua saúde, recuperar a capacidade para o trabalho, ele pode voltar à atividade. E o retorno do aposentado por invalidez se chama de reversão. É isso que é reversão. Ele passa por uma nova avaliação médica e demonstra que tem condições de voltar. Para isso acontecer, ele não pode ter completado 70 anos, porque quando completar 70 anos de idade, não volta mais. Essa reversão pode ser a pedido do servidor ou de ofício. A pedido, o servidor se sente bem e pede para voltar, faz o exame e volta. Mas pode ser de ofício. O que é uma reversão de ofício? É quando a prefeitura chama ele de volta. E como é que isso vai acontecer? A prefeitura verifica que o servidor que estava inválido recuperou a saúde, porque todo ano ele vai passar por inspeções. Após aposentado por invalidez, todo ano ele passa por inspeções. E se em alguma inspeção ele demonstrar que recuperou a saúde, ele é chamado de volta. Tanto quando ele pede como quando é de ofício, é condicionada essa reversão, é uma condição para essa reversão a existência de vaga. Ele só pode voltar se tiver vaga. É isso que significa o parágrafo 1º. A reversão só vai acontecer se tiver cargo vago para o servidor voltar. E a reversão deve ocorrer no cargo anteriormente ocupado, ou se ele foi transformado em outro cargo no resultante de sua transformação. Então o servidor volta para o mesmo cargo que ele estaria se não tivesse ficado inválido. Isso é a reversão. E agora a gente vai falar sobre disponibilidade e readaptação. A administração, a seu critério e no interesse público, claro, porque a prefeitura, a administração atua para o interesse público, ela pode declarar extinto um cargo, função ou emprego. Sempre que a prefeitura constata que algum cargo não é mais necessário no município, ela pode extinguir. E o que acontece se tem um servidor estável ocupando esse cargo? Esse servidor não vai para a rua por isso. Então vejam só, depois que você passa no concurso e é estável, mesmo que teu cargo não seja mais necessário, tu não vai para a rua, tu não vai ser exonerado por isso. Tu vai ser colocado em disponibilidade. A disponibilidade é com uma remuneração proporcional ao tempo de serviço. O que significa disponibilidade? A prefeitura vai dizer, meu amigo, minha amiga, não precisamos de você agora. Vá para casa e fique esperando. Assim que tiver um cargo compatível com as tuas atribuições, a gente te chama para voltar. Enquanto tu está em casa sem trabalhar, numa boa, só vendo Netflix, tu está em disponibilidade. Tu não trabalha e recebe, mas não recebe integral não. A remuneração ela é proporcional ao tempo de serviço. Quanto mais tempo tu tiver no município, mais tu vai ganhar. Quanto menos tempo, menos tu vai ganhar na disponibilidade. Bom, e aí o retorno do servidor em disponibilidade se chama, aqui no município de 15 de novembro, em readaptação. Por que eu estou dizendo aqui em 15 de novembro? Porque em muitos outros estatutos, readaptação é outra coisa. E isso aqui é chamado em outros estatutos de aproveitamento. Mas aqui, no município de 15 de novembro, o retorno do servidor em disponibilidade se dá mediante readaptação em um cargo cuja capacitação seja equivalente ao já ocupado. Então, quando aparece um outro cargo para que tu possa voltar à atividade, tu vai ser readaptado ou readaptada nesse outro cargo. Isso é readaptação aqui no município de 15 de novembro. E o servidor que estiver afastado há mais de um ano, está há mais de um ano em disponibilidade sem trabalhar, para ele voltar ele vai ter que passar por uma junta médica que vai verificar se ele tem condições de saúde de voltar à atividade. E a disponibilidade ela vai ser cassada caso o servidor não entre em exercício no prazo. Ele tem um prazo para entrar em exercício, que a gente vai ver depois que o prazo normal de exercício é de 5 dias, e se ele não entrar nesse prazo, o que acontece com ele? Ele perde o novo cargo e perde a sua disponibilidade, fica sem nada. Muito bem.
Isso então que é a disponibilidade e a readaptação aqui no município de 15 de novembro. Cuidado que em outros estatutos isso é diferente. Concurso público. Normas gerais para o concurso vão estar em um regulamento. Limite de idade também são fixados em lei. Nada muito relevante aqui para fins de prova. A única coisa que pode aparecer em prova sobre essa seção do concurso público é o artigo 14, que prevê o prazo de validade do concurso. A validade do concurso é de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período, por mais 2 anos. O período de validade é o período no qual a prefeitura pode nomear os candidatos aprovados no concurso. Então, tu fez o concurso, tu passou, tu está aguardando a nomeação. A prefeitura tem 2 anos para convocar, se a validade era de 2 anos, porque pode ser menos, é até 2 anos, no máximo 2 anos. Quando termina os 2 anos, a prefeitura tem 2 opções. Ela pode renovar esse concurso, prorrogar por mais 2 anos, e aí no total de 4 anos ela vai aproveitar essa prova, ou ela pode realizar um novo concurso. O que a prefeitura faz geralmente? Prorroga. Por quê? Porque concurso público custa caro para a prefeitura. Essa história de que tem prefeitura que faz concurso para arrecadar dinheiro é lenda urbana, é bobagem. As prefeituras não ganham dinheiro fazendo concurso. As prefeituras gastam, pode ver no orçamento, as prefeituras gastam uma boa quantidade para contratar a banca que vai fazer o concurso. E o dinheiro que tu paga com a inscrição, ele diminui esse custo. Mas a prefeitura não lucra com concurso público. Por isso, ela costuma prorrogar os concursos, porque aí ela vai fazer um concurso e vai ter um gasto uma só vez e durante 4 anos pode convocar os aprovados. Esse é o prazo de validade do concurso. 2 anos, prorrogável por mais 2 anos, geralmente as prefeituras prorrogam. Então, tu faz o concurso e durante todo esse prazo, tu pode ser nomeado. Por isso que é comum que as prefeituras nomeiem mais candidatos, além das vagas previstas no edital. Porque durante 4 anos elas podem convocar os aprovados. Por isso que é muito bom fazer concursos em prefeituras, porque mesmo que tu não consiga ficar na vaga, ou mesmo que o concurso seja cadastro reserva, tu tem chance nesse tempo de ser nomeado. Muito bem, pessoal. Concluímos, então, nossa primeira videoaula sobre o regime jurídico dos servidores aqui do município de 15 de novembro. Próximo vídeo eu volto para a gente continuar o nosso estudo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.